Você já sentiu como se estivesse vivendo no piloto automático, cumprindo tarefas, enfrentando lutas, mas com o coração vazio, como se algo essencial estivesse faltando? Talvez este momento seja o sinal que você tanto esperava. Porque hoje, mais do que palavras, o que você vai ouvir é um chamado. Um convite direto do céu para colocar Deus acima de tudo e experimentar uma transformação verdadeira. Neste vídeo, não vamos apenas falar sobre fé, vamos ativá-la. Não se trata de um conteúdo comum, mas de uma jornada que pode redefinir completamente o rumo da sua vida. Enquanto tantas vozes competem por sua atenção no dia a dia, existe uma voz mais alta, mais profunda e mais verdadeira, a voz de Deus. E hoje, Ele quer falar com você. O que está prestes a acontecer aqui pode ser o ponto de virada que você tanto busca. Não ignore esse chamado. O mundo está cheio de mensagens superficiais, mas o que você encontrará agora é uma palavra viva, que toca, cura, levanta e transforma. Uma palavra que te lembra quem você é e para onde Deus deseja te levar. Não importa o seu passado, não importa o que você enfrenta agora. A verdade é simples: quando colocamos Deus no centro, tudo muda. A nossa perspectiva muda, nossas decisões mudam, e sobretudo, o nosso coração é alinhado com um propósito muito maior. Respire fundo. Permita-se estar totalmente presente. Porque hoje não é mais um dia qualquer. Hoje é o dia em que Deus está te chamando para uma vida nova. E tudo começa com uma simples decisão: colocá-lo acima de tudo. Quando você escolhe colocar Deus acima de tudo, algo extraordinário começa a acontecer. As peças da vida, que antes pareciam fora de lugar, começam a se encaixar. O que antes era confusão, agora tem direção. O que antes era dor, agora se torna força. Porque onde Deus reina, há ordem, há paz e há propósito. Você já reparou como muitas vezes tentamos resolver tudo com as nossas próprias mãos? Tentamos controlar, entender, forçar. E mesmo assim, continuamos sobrecarregados. É porque fomos criados para depender de algo maior. Fomos feitos para caminhar guiados por uma presença eterna. E essa presença é a do Altíssimo. O Salmo 91 nos lembra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Isso não é apenas poesia, é uma realidade espiritual. É uma promessa de refúgio em meio às tempestades. Não significa que os problemas desaparecem, mas que passamos a enfrentá-los com coragem e esperança, porque sabemos que não estamos sozinhos. Ao colocar Deus no topo das nossas prioridades, deixamos de viver pela lógica do mundo e passamos a viver pela lógica do céu. Uma lógica onde a fé supera o medo, a esperança vence a dúvida, e a graça cobre cada falha. É nesse lugar de confiança que encontramos descanso para a alma e força para seguir. Hoje é o dia de reorganizar o coração. De tirar do trono aquilo que não te sustenta e permitir que Deus ocupe o lugar que sempre foi dele. É aí que começa a transformação real, quando a nossa vida não gira mais em torno das circunstâncias, mas em torno do Criador de todas elas. Colocar Deus acima de tudo é mais do que uma frase bonita, é uma decisão radical. Uma escolha que muda o rumo da nossa existência. É o momento em que deixamos de correr atrás de tudo e começamos a confiar que Deus está à frente de tudo. E quando isso acontece, não há vazio que Ele não preencha, nem caos que Ele não transforme em propósito. Você pode estar enfrentando incertezas agora, tentando entender por que algumas portas se fecharam ou por que certos caminhos ficaram escuros. Mas escute bem: talvez Deus tenha fechado portas não para te punir, mas para te proteger. Talvez Ele tenha permitido a escuridão para que você aprenda a confiar na luz dele. Porque é no silêncio e na espera que as raízes da fé se aprofundam. Em Mateus 6,33 está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo não é apenas um conselho, é uma chave espiritual. Quando Deus é prioridade, o resto encontra seu lugar. As bênçãos não precisam mais ser perseguidas, porque elas passam a seguir aqueles que caminham com o Pai. Mas essa entrega exige coragem. Exige renúncia. Significa abandonar a ilusão de controle e se render à vontade perfeita de quem já conhece o final da história. E, ao fazer isso, você passa a viver com leveza.
Porque entende que aquilo que é seu, pela vontade de Deus, ninguém pode impedir. E o que não for, será substituído por algo ainda melhor. Se hoje você decidir confiar plenamente, não importa quão difícil seja a estrada, haverá direção. E onde antes havia apenas desânimo, surgirá nova esperança. Porque quem entrega tudo a Deus descobre que nunca perde, apenas troca o que é incerto pelo que é eterno. A confiança em Deus não se desenvolve da noite para o dia. Ela é construída em meio às tempestades, nas noites silenciosas em que as respostas não vêm, e nos dias em que tudo parece incerto. É nesses momentos que a fé verdadeira nasce, quando escolhemos crer mesmo sem ver, caminhar mesmo sem entender, descansar mesmo sem ter tudo sob controle. Em Provérbios 3 versos 5 e 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse é um chamado para abrir mão da autossuficiência. Porque há caminhos que aos nossos olhos parecem certos, mas que não levam a lugar algum. Deus, porém, vê o que está além da curva. Ele sabe onde há perigos escondidos e onde estão os tesouros invisíveis. Quando colocamos Deus acima de tudo, deixamos de depender do que sentimos e passamos a depender do que sabemos: que Ele é fiel, que Ele cumpre suas promessas, que Ele nunca nos abandona. Essa convicção muda tudo. Você pode estar atravessando um vale agora, mas a confiança no Senhor é a ponte que te leva ao outro lado. Confiar também é parar de lutar com as próprias forças e permitir que Deus lute por você. Muitas batalhas que você enfrenta hoje não foram feitas para você vencer com esforço humano, mas para você aprender a depender da força divina. E quando você entrega a direção, Ele assume o leme e acalma o mar. Não se trata de ignorar os problemas, mas de olhar para eles com a lente da fé. E dizer com ousadia: eu não entendo, mas confio. Eu não vejo saída, mas sei que Deus está preparando algo. Eu não tenho o controle, mas o meu Pai tem. Essa confiança liberta. Porque quando Deus está no controle, você pode descansar. A vida é feita de estações. Há dias de sol e dias de nuvem, momentos de festa e momentos de silêncio. Mas em todas essas fases, uma verdade permanece: a presença de Deus é o nosso sustento. Quando Ele está no centro, mesmo os dias mais difíceis se tornam suportáveis, não porque o sofrimento desaparece, mas porque somos fortalecidos por dentro. É nesse ponto que descobrimos algo extraordinário: a paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela não vem quando tudo vai bem, mas se manifesta no meio da batalha. É como uma âncora em meio ao mar revolto. Você pode estar rodeado por incertezas, mas seu coração permanece firme, porque há uma certeza dentro de você: Deus está aqui. Salmos 23 e 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa não é apenas uma declaração de fé, é uma experiência real para quem coloca Deus acima de tudo. É a convicção de que não importa o quão escuro seja o caminho, há uma luz que nunca se apaga: a luz da presença do Senhor. Quando confiamos e nos entregamos de verdade, descobrimos que a força não vem de nós. Vem dele. E essa força é diferente. Não é barulhenta, não é agressiva. É uma força serena, constante, que nos faz levantar todos os dias com coragem e esperança, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Você não precisa entender tudo. Você precisa apenas confiar que o Pai já está agindo. E quando essa confiança cresce, ela muda a forma como você lida com as dores, com as esperas, com os desafios. Você para de correr de Deus e começa a correr para Ele. Porque a verdade é esta: a presença dele é suficiente. Há algo poderoso que acontece quando Deus deixa de ser apenas uma parte da sua vida e passa a ser o centro de tudo. Ele não quer ser encaixado na sua agenda. Ele quer ser o ponto de partida de cada decisão, o fundamento de cada plano, a base de cada relacionamento. Quando você faz essa transição da conveniência para a consagração, tudo muda. Deus não é um complemento espiritual para dias difíceis. Ele é o alicerce. E quando esse alicerce é firme, nenhum vendaval da vida consegue te derrubar. A casa construída sobre a rocha resiste. Ela pode até balançar, mas permanece de pé.
Porque quem sustenta não é a estrutura humana, é a fidelidade divina. Colocar Deus em primeiro lugar também muda a maneira como enxergamos nossas prioridades. As urgências do mundo perdem força, e o que é eterno passa a importar mais. O que antes causava ansiedade agora encontra repouso, porque a alma sabe que tudo está nas mãos certas. Essa troca do controle pela confiança nos liberta do fardo de tentar resolver tudo sozinhos. Você já percebeu como a vida parece pesada quando tentamos carregá-la sem Deus? Mas quando colocamos à frente, até os pesos se tornam mais leves. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Essa promessa ainda é real. Ainda hoje, Ele estende a mão e diz: "Deixe que eu conduza." Essa mudança de perspectiva não é teórica, é prática. Afeta o seu dia a dia. Suas escolhas se tornam mais sábias. Suas reações mais equilibradas. Sua fé mais firme. Porque você passa a viver não com base no que sente, mas no que crê. E quando Deus está em primeiro lugar, tudo mais se alinha ao seu tempo e à sua vontade. Quando Deus ocupa o lugar mais alto em nossas vidas, nossas decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser guiadas pela sabedoria do alto. Nossas reações não são mais baseadas em orgulho, medo ou raiva, mas moldadas pela graça, paciência e discernimento. Isso porque a presença de Deus não apenas nos consola, ela nos forma. A verdadeira entrega a Deus muda a forma como você responde ao mundo. Em vez de reagir com desespero às adversidades, você aprende a ouvir em silêncio. Em vez de agir com pressa, você passa a esperar com fé. Essa postura revela maturidade espiritual. E essa maturidade não se conquista com tempo, mas com rendição. Ao dizer Deus acima de tudo, você está dizendo: Senhor, governa meus pensamentos, minhas palavras, meus gestos. Mesmo que minha carne queira o contrário, que a tua vontade prevaleça. Essa atitude não é fraqueza. É força. É coragem de nadar contra a corrente de um mundo que idolatra o ego e despreza a obediência. É nessa entrega que a verdadeira liberdade nasce. Você não vive mais preso ao olhar dos outros, à validação do mundo, ou ao medo do fracasso. Você vive em função da voz que te chamou pelo nome, que te formou no ventre e que conhece cada detalhe da tua história. Essa voz é a única que importa. E quando ela diz vai, você vai. Quando ela diz espera, você espera. Essa entrega muda seus relacionamentos. Você passa a amar com mais profundidade, perdoar com mais facilidade, agir com mais compaixão. Porque aquilo que Deus faz dentro de você começa a transbordar. E onde antes havia mágoa, agora há paz. Onde havia julgamento, agora há empatia. Onde havia frieza, agora há luz. Viver com Deus no centro é viver com equilíbrio entre firmeza e mansidão, entre verdade e graça. Quando escolhemos viver com Deus acima de tudo, passamos a enxergar a vida com outros olhos. As dificuldades continuam, os desafios não desaparecem, mas dentro de nós nasce uma força que não vem de recursos humanos. É a força da fé. E viver pela fé é caminhar sobre águas não porque confiamos nos nossos pés, mas porque confiamos em quem nos chama para andar. A fé que brota da entrega total a Deus é uma fé madura, que não exige explicações imediatas nem resultados instantâneos. Ela floresce mesmo no deserto. Ela se sustenta mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao redor. E essa fé é o que nos faz permanecer de pé quando muitos já teriam desistido. Em Hebreus 11:1 lemos: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a fé que nos sustenta quando oramos e ainda não vemos respostas. Quando continuamos caminhando mesmo sem enxergar a próxima curva. É essa fé que move montanhas, não as de pedra, mas as da alma: medo, culpa, ansiedade, desânimo. Viver pela fé também significa depender de Deus todos os dias para o pão, para a direção, para a sabedoria. Essa dependência, longe de ser um sinal de fraqueza, é a prova de que reconhecemos o verdadeiro senhorio de Cristo em nossas vidas. E essa consciência nos liberta da ilusão da autossuficiência, permitindo que vivamos de maneira mais leve, mais sábia, mais conectada com o céu. A cada dia,
você pode escolher viver segundo a lógica humana ou viver pela fé. A primeira opção te cansa, te frustra e te limita. A segunda te desafia, mas também te fortalece, te expande e te conduz a lugares que você jamais alcançaria sozinho. Quem vive pela fé não depende das circunstâncias, vive pela promessa. E essa promessa nunca falha. A decisão de colocar Deus acima de tudo não afeta apenas você. Ela transborda. Quando alguém vive com intensidade, verdade e fé, essa presença divina que carrega começa a tocar os que estão ao redor. A sua paz chama a atenção. Sua perseverança inspira. E sua fé se torna um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Você talvez nem perceba, mas há pessoas observando sua jornada. Gente que se espelha no seu silêncio diante da dor, na sua gratidão mesmo em tempos difíceis, na sua fé que não desiste. Cada atitude, cada escolha guiada por Deus, gera um impacto. E muitas vezes, o evangelho mais poderoso que alguém ouvirá não será um sermão, mas o seu exemplo. Jesus disse que somos luz do mundo e sal da terra. Mateus 5 versos 13 e 14. Ser luz não é brilhar para ser visto, mas iluminar para que outros encontrem o caminho. Ser sal não é dominar o gosto, mas preservar o valor. E é isso que acontece quando Deus está no centro da nossa vida. Nossa existência se torna uma mensagem viva de esperança. Você já pensou que seu simples gesto de fé, uma palavra de encorajamento, uma oração silenciosa, uma decisão correta pode ser exatamente o que alguém ao seu lado precisa para não desistir? Quando você permite que Deus te transforme, você se torna instrumento de transformação na vida de outros. Essa é a beleza do reino. Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Não porque somos perfeitos, mas porque Ele é. E quando Ele reina em nós, mesmo as pequenas atitudes se tornam sementes eternas. Continue firme. Sua fé não está apenas construindo sua história, está inspirando outras que você talvez nunca verá. Mas no céu, cada passo dado com Deus será contado como um legado. Quando Deus ocupa o trono do nosso coração, até os detalhes mais simples da vida ganham um novo significado. A rotina deixa de ser apenas sobrevivência e se transforma em propósito. Cada amanhecer vira uma oportunidade divina. Cada conversa, um campo fértil. Cada desafio, uma chance de crescer. E cada vitória, um testemunho da fidelidade do Pai. A presença de Deus ilumina as áreas que antes pareciam comuns e revela que não existem momentos pequenos quando vivemos com Ele. O trabalho, a família, o tempo sozinho, os encontros inesperados, tudo pode ser usado por Ele quando estamos disponíveis, atentos e entregues. Essa nova visão muda completamente nossa forma de viver. Não caminhamos mais em busca de aprovação ou recompensas terrenas, mas sim em resposta ao amor incondicional que recebemos. Não agimos mais por medo ou vaidade, mas por gratidão e convicção. Sabemos quem somos e para quem vivemos. Romanos 12:2 nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação começa quando deixamos de buscar o mundo como referência e começamos a buscar o céu como direção. Quando Deus está acima de tudo, você percebe que nada é por acaso. Nem as perdas, nem os atrasos, nem os silêncios. Tudo coopera. Tudo ensina. Tudo se alinha ao propósito eterno. E mesmo quando não entendemos o porquê, aprendemos a confiar no para quê. A vida deixa de ser uma sequência de acontecimentos soltos e se torna uma jornada com sentido. Cada passo conta. Cada lágrima é recolhida. Cada oração é ouvida. E cada ato de fé, por menor que pareça, é um tijolo na construção de algo eterno. Num mundo que associa prosperidade à abundância material, Deus nos ensina um caminho completamente diferente. A verdadeira prosperidade começa dentro. Ela se manifesta em uma alma em paz, em um coração confiante, em uma mente renovada. Ela não depende de saldo bancário ou status social, depende da presença constante do Senhor no centro da nossa história. Quando colocamos Deus acima de tudo, aprendemos que a maior riqueza não está no que podemos acumular, mas no que podemos compartilhar. Está em viver com leveza, em amar sem reservas, em dormir em paz e acordar com propósito.
Isso é prosperidade, viver com plenitude, mesmo em meio à simplicidade. Salmo 1:3 descreve assim: aquele que anda nos caminhos de Deus será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Perceba, não é prosperidade instantânea, mas contínua e duradoura, como uma árvore que cresce firme porque tem raízes profundas. Essa prosperidade é resultado de uma vida alinhada com o céu. Uma vida em que o tempo de Deus é respeitado, a vontade de Deus é seguida e a glória de Deus é buscada. E, nesse cenário, você percebe que não precisa correr atrás das bênçãos, porque quando você está no centro da vontade de Deus, as bênçãos te alcançam. Deus supre. Deus abre portas. Deus cura, direciona, renova. Mas, acima de tudo, Ele transforma o seu interior para que você viva uma vida que vale a pena. Uma vida que carrega a paz nos olhos, firmeza nos passos e gratidão no peito. Essa é a prosperidade que o mundo não entende, mas que o céu reconhece: um coração cheio de fé, mesmo que as mãos estejam vazias. Confiar em Deus é também confiar no seu tempo. E isso, muitas vezes, é a parte mais difícil da caminhada. Porque queremos respostas rápidas, portas abertas imediatamente, bênçãos entregues no instante em que oramos. Mas o céu trabalha com outra lógica. Deus não se atrasa, mas também não se apressa. Ele age na hora certa e essa hora é perfeita. A espera, para quem vive pela fé, não é perda de tempo. É processo. É preparo. É construção. É no tempo da espera que Deus molda nosso caráter, alinha nossas motivações e fortalece nossas raízes. Porque, mais do que nos entregar bênçãos, Deus quer nos tornar maduros o suficiente para sustentá-las quando vierem. Isaías 40:31 nos lembra: mais os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Essa promessa não é para quem se apressa, mas para quem espera e confia. É na espera que aprendemos a orar com mais profundidade, a escutar com mais atenção, a discernir com mais clareza. É na espera que deixamos de lado o orgulho e desenvolvemos humildade. Porque cada dia que passa sem a resposta esperada é uma oportunidade de reafirmar: mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender, eu me submeto. E é justamente essa confiança que move o coração de Deus. Ele não ignora o clamor do filho que espera com fé. Pelo contrário, Ele honra. Ele recompensa. Ele surpreende. E quando finalmente o tempo certo chega, tudo faz sentido. A espera se transforma em testemunho, e o processo em louvor. Espere com fé. Porque enquanto você espera, Deus trabalha. Quando colocamos Deus acima de tudo, algo profundo acontece dentro de nós: nossa identidade começa a ser restaurada. Deixamos de nos definir pelas falhas, pelas opiniões alheias ou pelas marcas do passado. Passamos a nos enxergar como Deus nos vê: filhos amados, chamados para viver uma vida de propósito, graça e autoridade espiritual. O mundo tenta rotular. As circunstâncias tentam limitar. Mas a presença de Deus em nós anula toda mentira e nos revela a verdade sobre quem somos. E essa verdade liberta. Porque você não é aquilo que te feriram, nem o erro que cometeu, nem o fracasso que enfrentou. Você é aquilo que Deus sonhou quando te criou. E esse sonho continua vivo. 2 Coríntios 5:17 declara assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse tudo novo não é superficial. É transformação de dentro para fora. É um novo olhar, um novo coração, um novo rumo. Você não apenas muda o que faz, muda quem é. Essa identidade renovada também redefine o seu valor. Você para de buscar aprovação em lugares errados, e começa a se afirmar naquilo que Deus diz. E quando você sabe quem é, você não aceita qualquer coisa. Não entra em qualquer porta, não se envolve com qualquer proposta, não perde tempo com distrações vazias. Porque sua alma agora tem direção. Você passa a viver com propósito. Cada ato, cada decisão, cada passo passa a ter peso eterno. Porque não se trata mais de viver por si mesmo, mas de viver para refletir a glória daquele que te chamou. E, nesse processo,
Você descobre que o maior presente de todos não é o que Deus pode te dar, mas quem Ele te torna quando você anda com Ele. Quando Deus está no centro da vida, até a tempestade tem um propósito. Não é que o vento pare de soprar ou que as ondas deixem de bater, mas agora você sabe em quem está firmada a sua fé. E isso muda tudo. Porque a segurança do cristão não está na ausência de problemas, mas na certeza de que Deus está no controle de cada detalhe. Salmo 91, tão citado e tão poderoso, nos lembra aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse descansar não é apenas físico, é descanso da alma. É a paz que excede todo entendimento. É saber que, mesmo em meio ao caos, há um refúgio seguro onde nada pode nos abalar. Quando confiamos verdadeiramente, não andamos mais ansiosos, não nos desesperamos diante das incertezas, não somos movidos pelo pânico. Porque o coração que pertence a Deus aprende a silenciar mesmo quando os trovões rugem. E é nesse silêncio espiritual que a voz do Senhor se torna mais clara, mais doce, mais firme. Jesus nunca prometeu uma vida sem lutas. Mas Ele prometeu presença. E quando Ele está no barco, não importa quão forte seja a tempestade, ela nunca terá a última palavra. Porque a voz que acalma o mar é a mesma que habita em você. E essa voz ainda diz: não temas, porque eu sou contigo. Descansar em Deus não é desistir da luta. É lutar com a paz de quem já sabe o resultado. É atravessar o vale com a certeza de que o pastor não nos abandona. É saber que, mesmo quando tudo parece fora de ordem, no céu tudo continua sob controle. E se Deus ainda não respondeu, é porque Ele ainda está escrevendo. Chegamos ao final desta reflexão, mas talvez este seja apenas o começo de uma nova caminhada na sua vida. Porque quando você escolhe colocar Deus acima de tudo, acima das dores, das dúvidas, das vontades, das conquistas, você entra em um novo nível espiritual. Um lugar onde o medo não te paralisa mais, onde a ansiedade não domina mais sua mente, e onde a esperança não se apaga com o tempo. Essa decisão diária de viver com Deus no centro transforma tudo. Ela te dá direção onde havia confusão. Traz cura onde havia ferida. Restaura sonhos que você já tinha enterrado. E principalmente, faz com que cada novo dia tenha valor eterno. Porque agora você vive não só por viver, você vive por um propósito que não se perde. O Senhor não te chamou para sobreviver, mas para florescer. Mesmo em meio à sequidão, mesmo em meio às lutas. E essa força, essa graça, esse renovo. Tudo começa quando você entrega o trono da sua vida a quem sempre deveria ocupá-lo, Deus. Então, hoje, não apenas declare e viva essa verdade: Deus está acima de tudo. Que essa seja a sua escolha ao acordar, ao enfrentar desafios, ao tomar decisões, ao amar, ao servir, ao recomeçar. Porque quando Ele é o centro, tudo mais encontra o seu lugar. E se essa mensagem falou com você, se de alguma forma o Espírito Santo tocou seu coração neste momento, não vá embora sem dar um passo adiante. Inscreva-se no canal agora mesmo. Isso não é só para receber vídeos, é para caminhar conosco em uma jornada de fé, fortalecimento e comunhão. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Curta. Comente. Deixe seu testemunho. Vamos juntos espalhar essa verdade: somente Deus é suficiente. E quando Ele está acima de tudo, nada nos falta.